Bom dia, mais um papo sobre bolsa aí. Eu vou copiar de novo aqui, mais uma vez, o besteira aqui. Copiar de novo aqui a lista de presença, postar de novo aqui para quem ainda não viu. Entrou agora. Estou substituindo o Henrico hoje. Estava conversando com ele outro dia, quando a gente falou sobre essa substituição, ele sugeriu que eu fizesse uma prévia do que eu pretendo fazer na sexta-feira, e aí vamos tentar para ver no que dá isso aqui, tá? Como eu estava falando antes, minha pretensão não é ser professor de nada, é só passar para vocês e debater e saber quais são principalmente saber quais são as demandas de vocês, para vocês poderem entender esse coletivo, né, como disse o Campani, esse coletivo de opiniões, né, ou de tendências, de sentimentos, que se chama mercado financeiro. Né? Achei que o Campani foi, para mim, o Campani foi fundamental. Vou retomar, né, vários, ao longo dessa 40 minutos, uma hora, aí vou retomar vários conceitos que o Campani trouxe ali no sábado, no domingo. Né? Então, vamos lá. Dividir a minha tela aqui. Bom dia. Bom dia, Cícero. Bom dia, Cícero. O que eu faço, gente? Eu vou começar a mostrar como é que eu vejo as coisas, tá? Primeira página, quer dizer assim, eu tenho uma página onde eu vejo todos esses índices agregados, tá? Então, nessa página tem uma indicação para mim do que está sendo o DI futuro, tá? Bovespa em dólar e o EWZ. EWZ é o ETF de Brasil, tá? Isso é da Morgan Stanley, MSCI. Tem Petrobras, Vale, principalmente não tem só DR aí, não. Tem empresas também negociadas fora quer dizer, que não tem ADR, mas que não é o grosso desse indicador. Né? Você tem aí EWZ, que é do Brasil, de Z, e você tem de China, você tem o WZ América Latina, você tem inúmeros ETFs do Morgan Stanley que refletem as carteiras, né, do Morgan Stanley para os países. Né? Também vejo aqui, obviamente, vejo aqui o S&P. Tá? O VIX aqui, eu não sei qual é a familiaridade que vocês têm com o VIX. Né? O VIX, né, outro dia eu botei lá e não sei quem falou, acho que foi o Pina, que seria o índice do medo. Né? O que acontece? O VIX, ele a grosso modo, o seguinte: ele é a volatilidade implícita nas opções, tá? O risco implícito para frente, tá? das ações que compõem o SP500. Tá? Então, assim, é a volatilidade implícita. Né? A volatilidade implícita é um conceito que a gente tem que entrar na aula de mercado de capitais, mas ela é o seguinte, né? Na aula de mercado de capitais a gente já viu a volatilidade histórica. Né? Então, assim, se a volatilidade histórica de um determinado ativo é 30% o ano, por exemplo, né? O desvio padrão, lá, a variância, é 30% o ano, né? Para eu vender uma opção para frente, né, para o lançador vender uma opção à frente, é óbvio que ele vai pedir um prêmio sobre essa volatilidade. Entendeu? Então é o seguinte, por exemplo, você vai pedir um 40% de vol implícita nisso. Tá? Obviamente, porque você tem que... Né, aí entram as famosas gregas, e aí a gente vai ver a questão de gama, de outras coisas que eu não pretendo tocar aqui nesse assunto, no dia de hoje, mas só para vocês entenderem que o mercado todo olha para o VIX como um indicador de risco. Tá? Aí você tem aqui, eu olho também os principais ETFs, os principais setores, que é tecnologia, energia e finanças, obviamente tem de healthcare, tem de um monte de... Esse aqui eu acho que é da...
esqueci o nome desse qual é a empresa, tem uma empresa que esses ETFs, o XLK, o XLE, o XLF, são os maiores ETFs que tem, são os mais antigos também, tá? Com mais liquidez, esqueci quem é que faz esses ETFs aqui. E fico aqui olhando também o juro americano, né? Aí, eu tenho na mesma página, eu olho todos os commodities, tá? Então, o que acontece? Eu fico monitorando, assim, eu fico olhando para isso aí, para entender, gente, principalmente os movimentos, né? Porque o que acontece? A gente já viu, o Campani falou isso no sábado, no domingo, o Marcelo já mostrou nas aulas de introdução ao mercado de capitais, como o Campani falou, pegar um Markowitz ali, né? Chega num momento em que você tem o risco não diversificável, né? Esse risco não diversificável, por exemplo, na Bolsa, né, o que acontece? Você começa a ter que procurar algum outro ativo que tenha uma correlação inversa com a Bolsa, que é o caso do ouro e que o Campani comentou, né? Quer dizer, quando a Bolsa cai, o ouro sobe, ou quando a Bolsa cai, o dólar sobe. Então, para você fazer o hedge do risco não diversificável, você tem que começar a procurar outros ativos que tem uma correlação inversa com esse ativo que você está operando. Tá? Então, assim, eu fico olhando para isso tudo junto, que é para eu perceber os movimentos do mercado, se está procurando hedge, se, por exemplo, se quando o juro subiu bem, esse 10 anos aqui que está 1,62, ele chegou a bater 1,80. Foi nesse momento que você teve uma queda mais forte do S&P, tá? E uma queda mais forte do ouro, tá? Das commodities. Foi nesse momento que o petróleo começou a cair, né? Ontem o Brent chegou a bater quase $70, fechou a $60 ontem. Então, assim, por que eu olho tudo junto? Eu olho tudo junto porque para tentar perceber os movimentos, de onde está indo e qual é a consequência, tá? Beleza? Esse aqui, ó, eu pedi para o Héctor ontem, ele me mandou, só para vocês verem o risco Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, em março do ano passado, há um ano, o risco Brasil estava 450 pontos, tá? Hoje está aqui, 288, está 300 pontos, tá? Isso aqui, Rubem, isso aqui é o Credit Default Swap do Brasil. Isso aqui é que em 2002, Rubem, bateu 2.000 pontos, tá? Ou seja, foi 10 vezes o que está hoje, tá? Beleza? 280 bases aqui, 300 bases é 3%. Você imagina que o risco Brasil chegou a bater 20% no WAC, lá no WACC, aquela conta lá de risco Brasil bateu 20%, só o risco Brasil, tá? Em 2002, todo mundo com medo da eleição do Lula, tá? Só para dar um parâmetro do que é essa brincadeira aqui, tá? Vamos lá. Aí o que eu faço? Aí eu obviamente tenho outra página onde eu olho tudo separado, né? Ali eu tenho uma página onde eu olho tudo junto. Depois, se eu percebo algum movimento, como eu vou falar, algum movimento interessante em alguma classe de ativos, eu tenho uma página onde eu abro essa classe de ativos para poder entender o que está acontecendo ali naquela classe de ativos, né? Então, assim, né? Aqui nas moedas, tá? Esse primeiro pacote aqui, ó, Brasil, África do Sul, México, Turquia, Chile, México, Rússia, Chile, Turquia. Esse aqui são as moedas consideradas os nossos pares, tá? Aqui, ó, África do Sul, exportadora de minério. México, petróleo. Rússia, petróleo, gás, minério, tudo. Chile, o maior exportador de cobre do mundo. A Turquia está aqui por causa do risco institucional, tá? É um mercado emergente, tem uma questão geopolítica envolvida Espera aí que o Gil ia entrar, o Gil entrou? Tem uma questão geopolítica enorme envolvida na Turquia, né? Sábado passado, o primeiro-ministro da Turquia demitiu sumariamente o presidente do Banco Central porque ele subiu os juros na semana anterior, junto com Brasil e Rússia, e aí você teve uma desvalorização
na segunda-feira a lira turca desvalorizou 10%. Tá? Então, isso é um efeito, essa correlação com esses países emergentes aqui, da Turquia, que é uma moeda líquida, e que guarda uma correlação institucional ainda, né? Com esses países. Né? O segundo grupo é o grupo do G7 aqui, entendeu? É o grupo do... Botei a China aqui também, que não deveria estar, mas eu achei melhor. Porque isso aqui é um câmbio controlado, né? Então é muito difícil de você arbitrar qualquer coisa. Tem menos vol, né? Em tese, né? Tem muito menos vol do que as outras moedas, né? Que o People Bank of China controla o renminbi, né? Então, quando a gente olha aqui, você tem aqui, olha só, no ano, né? Year to date, né? Você tem o dólar se valorizando contra... O que é o dólar index, tá? O DXY. O dólar index é uma cesta de moeda, uma cesta de moedas, né? E o que aconteceu, né? Quando isso foi formado, tinha marco alemão, franco francês, tinha uma série de moedas ali que se transformaram no euro, tá? Então, o que acontece? Acho que 70% ou 65%, 2/3 do peso desse DXY, né, do DXY, ele vem do euro, tá? Então aqui, ó, quando você pega aqui o euro caindo, tá vendo? O euro caiu aqui, isso aqui é o dólar se fortalecendo contra o euro, tá, gente? Como é o caso do Brasil aqui, né? Quando o dólar sobe, né? Nesse caso aqui que a gente está acostumado, é o real se desvalorizando. Então, nessa medida aqui, é o euro se desvalorizando perante o dólar. Tá? Lobo, Fala. licença, desculpa interromper. Não, vai Queria só te dar uma sugestão, porque às vezes são muitas informações e a gente não sabe o que você está tratando. Vem aqui embaixo na lateral esquerda com o mouse e ele tem uma opção para você usar um pointer aqui, ó. Desce seu mouse aqui até aqui embaixo, tem uns botõezinhos, tá vendo? Não, peraí, porque eu tô na... Opções de ponteiro. Pode ser, pode ser. Não, Botão direito. não é isso não, Afonso, peraí. É que eu tenho que fazer um negócio aqui, então. Aonde? Não, dá o view, né, como você estava, o F5, Shift F5 no caso. Aí corre lá na página que você estava. Peraí, tem gente querendo entrar aqui, peraí. Tá, sem problema. Eu não estou entendendo nada aqui, cara, desse negócio. Esse negócio de poder pedir permissão para entrar, eu estou todo enrolado aqui, cara. Só para vocês saberem. Fala aí. Aí o que eu faço? Eu venho para onde? Não. É até melhor. Clica com o botão direito do mouse na tela. Botão direito. Estou clicando. Ah, tá aqui. Isso. Aí, opções de ponteiro. Ah, tá, beleza. Já entendi. Aí, clica aí ele vai te dar apontador laser. Apontador laser, isso. Pronto. Perfeito, aí fica mais fácil de explicar onde você está. Beleza? Obrigado. Tá maravilhoso. Obrigado a você. Maravilhoso. Então, olha só. Aqui, ó, você tem... Isso aqui é o seguinte, né? Isso aqui é dólar-euro. Tá? Normalmente, porque essa cotação está 0,84, que vocês estão acostumados a ver é euro-dólar. Tá? Eu botei tudo dólar a moeda justamente para ficar na mesma base. Tá? Ficar na mesma base. E aqui vocês têm você já tem essa, como é que eu vou falar? Como todo mundo fala que em dólar sobe, o dólar cai no real, né? Você sabe que toda vez que o dólar sobe, você está tendo desvalorização da moeda. Então, você pega aqui o euro no ano, desvalorizou 3,12, e o dólar index se valorizou, porque isso é um índice, né? Se valorizou 2,74, né? Então, você vê que a maior parte ele tende a carregar o dólar index, o peso maior é o euro, 60%, entre 60% e 70% do índice é composto pelo euro. Tá? Então, assim, é complicado, eu sei que é complicado, tá? Mas eu só querendo mostrar para você o seguinte, cara, o real, ele tem aqui uma desvalorização desvalorização no ano de 8%, e todas as outras moedas, todos os nossos pares aqui, têm uma desvalorização.
Ao contrário, tem uma valorização, quer dizer, se valorizaram perante o dólar, tá? Caíram, e o real subiu. O outro que subiu aqui desse mercado emergente foi a Turquia. A Turquia, desses 23 aqui que tem no ano, né, 11 foi só segunda-feira, tá? 10, 11 foi só segunda-feira, e é um país que se compara com a gente em termos de estabilidade política, tá? Todo mundo no último ano se fortaleceu contra o dólar, todas as moedas, tá? Mais importantes, mesmo que sejam moedas G7, por quê? Isso é aquela... Pô, mas como é que eu faço aqui? É que está entrando aqui um monte de gente aqui. Então, isso aqui é só para vocês entenderem essa política de enfraquecimento do dólar que está sendo feita nos Estados Unidos, né? Então, você pega aqui, só 2 países que se fortaleceram no último ano em relação ao dólar são os países que estão hoje são moedas líquidas, moedas relevantes, são os países que estão com uma certa estabilidade política, né? Brasil e Turquia, né? A Turquia vive uma situação, como o Pina falou, no centro lá, no meio daquela confusão entre Ásia e Oriente Médio, Europa, né? Todo mundo conhece a história. Então, assim, é um país com muita... Os curdos, migração curda, então é um país com uma certa instabilidade institucional lá complicada. Isso reflete na moeda, tá? Aí o que eu faço, né? A gente teve um movimento forte nos juros recentes nos Estados Unidos, né? Então eu né, acompanho também separado aqui. Faço a mesma coisa aqui, ó. Eu junto os países da Ásia, junto os países emergentes, junto os países europeus e junto os próprios Estados Unidos, tá? Eu botei isso aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, olha só. Isso aqui, gente, essa coluna aqui do year to date é o seguinte, o que é 126%, né? É 8,81 dividido por 2 praticamente, né? Não é isso? Dividido por 2,26, tá? Vocês imaginam que entrou no ano que esses 5 anos aqui era 0,40. Aqui, ó, esse 1,60 era 1,20. Entendeu? As taxas de juros todas, apesar de baixas aqui, elas subiram absurdamente. Se vocês olharem no ano, só 2 taxas de juros na Europa caíram, tá? E foi Alemanha e Suíça. Quando você pega, a Alemanha é o emissor do euro, né? Por trás do euro, todo o plástico do euro é a Alemanha, e a Suíça é o franco suíço, entendeu? Então, assim, isso aqui reflete muito mais, se eu pegar aqui, que eu não botei, um movimento de demanda por um emissor de dívida que seja um emissor de dívida crível do que qualquer outra coisa, entendeu? Um flight to quality aqui. E os outros seguindo a trajetória da alta americana. Tá? Isso aqui não é PU, não, gente. Isso aqui é 40% da taxa, ou seja, 2,32 você tira aqui e multiplica por 0,60. Não é isso? Mais ou menos. Tá? Eu multiplico por 0,60 era o que estava aqui. Eu não sei quanto é que dá. Vai dar 1,80, sei lá, um negócio desse. Tá? No ano, a mesma coisa aqui. Ó. Tá? Então, para vocês entenderem o seguinte, não, tudo bem, nos Estados Unidos, 5 anos, juros 0,80, isso é baixíssimo, isso é ridículo, né? Mas veio de 0,40, entendeu? Então, isso aqui, o tamanho da dívida americana faz diferença e não é aquele famoso mark-to-market lá, que é aquela discussão que a gente já teve lá no grupo, tá? Bom, deixa eu ver mais aqui o que eu faço. Olha só, para quem entrou agora é o DG, é o seguinte, o que eu estou fazendo? Gente, eu estou tentando ver, se a gente se prepara para sexta-feira, tentando mostrar como é que eu vejo o mercado, tá? E na sexta-feira eu pretendo fazer um bate-papo mesmo, Afonso. Então, assim, o que não estiver entendendo, cara, vai me perguntando, porque eu não tenho a pretensão de ensinar nada. Se alguém não entendeu, eu repito, não tem pergunta burra aqui. Eu sei que eu estou falando de uma maneira muito talvez muito profissional, muito especializada, entendeu? Então, assim,
não estou aqui para explicar para vocês como é que é o funcionamento dessa bagunça toda chamada mercado financeiro. Vamos lá, eu queria entrar no tópico aqui, esse tópico aqui do nosso DI, tá? Dessa alta aqui, ó, desse janeiro 25 aqui, tá? Eu vou ter a curva ali embaixo, mas a gente conversou outro dia sobre, estava no grupo, né, sobre a questão da atividade econômica e da alta de juros, né? Vamos lá. Acho que foi o Lucas que postou esse gráfico aqui da confiança do consumidor. Eu já tinha colocado esses gráficos aqui sobre taxa de desemprego. Isso aqui é tudo do Banco Central, tá, gente? Indicador de crédito baixo, exceção de crédito livre também caindo. O Ettore ontem me mandou, para a gente ficou conversando, sobre esse índice de mobilidade aqui, tá, do Google, né? Então, assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a laranja é residencial, as pessoas estão começando mais voltando a ficar em casa, tá? E esse azul aqui é local de trabalho. Acho que as pessoas pararam de ir de novo, tá? De janeiro para cá, pararam de ir de novo ao trabalho. Bom, consumo e outras coisas, nem para ir para shopping, isso aqui nem existe mais, né? Tá desabando esse negócio, né? Ainda está acima do que foi ali no... Lobo, Fala, Afonso. só uma dica, já que você botou uns gráficos um pouco pequenos, se você quiser ampliar para discutir cada um deles separadamente e tal, você aperta Ctrl no seu teclado e bota a rodinha do mouse com o Ctrl apertado para cima, que ele amplia. Como? Ctrl com a rodinha do mouse para cima, que ele amplia. Ah, tá. Não está indo, não? Ah, isso. Aí você mexe com a mãozinha e fica melhor de ver. Ué, tá certo. Eu estou fazendo um curso de Zoom aqui, cara. Ué. Espera aí, deixa eu ver aqui no chat. O Regiane está falando que vai aula de Zoom com você aí, Afonso. Mas aí deixou de fazer o negócio. Eu tenho que botar de novo o mouse lá, o negócio do... Aquele negócio lá, né, Afonso? Não. Mas aí vai... Não, já entendi. Mas aí eu... Bom, então aqui, ó. Tá pequeno, né? Mas olha só, esse azul aqui é a parte do local do trabalho. Então, você está vendo as pessoas voltando a ficar em casa, não é isso? E parando de trabalhar. Assim, o roxo é a estação de transporte, né? Caindo. Local de trabalho, caindo. Caindo. Esse azul qual é aqui? Varejo e lazer, caindo. Parque, caindo. Entendeu? Então, é o seguinte, você pega esse conjunto de coisas aqui, e, porra, pensa assim, né, cara? Como que você, né? Desocupação, como que a gente está tendo alta de juros, né, cara? Qual é a finalidade da alta de juros? Não tem, né? Assim, eu não tenho dúvida que isso é fundamental, que as pessoas estão pensando isso, né? Eu não coloquei aqui, mas eu estava falando com o Rubem, com o Bruno antes de começar a aula, que eu já tinha colocado também no grupo, né? Essa foi semana passada, os dados do Banco Central sobre o mercado imobiliário, né? Assim, o mercado imobiliário é um multiplicador, a construção é um multiplicador. Peraí que está aqui no chat. O mercado imobiliário é um multiplicador de investimento, né? Quem fez economia aqui, economia 1, você vê lá a multiplicação, né? A expansão do crédito imobiliário, tanto para a FGTS quanto a SFH, além do livre, que eu acho que não me lembro quem, acho que foi o Wagner Sobral que colocou, que tinha tido um crescimento muito grande do empréstimo em PCA, e é verdade, eu via o número do Banco Central, né? Então, assim, você tem, no setor de construção, uma pressão por causa do Casa Verde Amarela, que, na realidade, ele tem uma taxa muito atrativa, né? Tem toda essa questão também de você ficar mais em casa e menos para o trabalho, tem toda essa questão de mudança, de padrão de trabalho, home office e tal, não sei o quê. Então, você tem eu acredito que tem uma distorção. Se a gente só pegar os dados de construção civil e colocar isso em paralelo, vocês vão ver que tem uma distorção, né? Uma das coisas que mais vem pressionando o IPCA é commodity, né? A parte do INCC, do GPM, o câmbio, tá?
obviamente, que chegou um determinado momento. O que é pass-through do câmbio? Tá? Pass-through do câmbio é a... Você imagina que você tem uma quantidade grande de insumos importados, né? Que tem que seguir o dólar, né? Senão o importador para de importar, né? E o cara, na hora que repassa, ele não consegue repassar por preço, tá? Ou através de competição, ou preço final, ou pela competição, ou pela fraqueza da economia, ele não consegue repassar aquele custo que ele está tendo do aumento do câmbio, ele tem que incorporar isso na margem dele. Então, pass-through do câmbio é isso. Tá? Então, você teve, principalmente no segundo semestre do ano passado, um pass-through muito baixo, porque a demanda estava muito fraca. Então, você não teve, sei lá, no segundo e no terceiro trimestre do ano passado, você não teve um repasse para a inflação da desvalorização do real. Tá? Então, isso foi incorporado na margem, a demanda estava baixíssima. Isso é muito bom porque você tem um ganho de competição do produto importado lá fora, porque ele ficou mais barato em dólar, tá? A inflação local não subiu e o câmbio desvalorizou, tá? Mas, por outro lado, você come a margem de quem faz a produção. Tá? Então, isso é que é o pass-through do câmbio para a inflação. Então, você não teve esse movimento, só que agora está começando a ter. Não sei se por demanda, não sei se porque a economia brasileira é muito cartelizada, mas o fato é que agora você está tendo já um repasse. Tá? Então, tem esses vários fatores aí que não estão... O Héctor é um que não acredita que... Né? Por isso é que tem esse discurso, gente, de que lá na frente a inflação cai, porque você não está tendo uma recuperação econômica que sustente esse nível de inflação. Né? Então, que o preço agrícola, não pode subir indefinidamente. Faz todo sentido. Né? Então, assim, é uma visão. Né? Mas aí, gente, todo dia o DI abre, né? O DI sobe todo dia, né, cara? Porra, então tá maluco, né, cara? Você tá muito errado porque o DI sobe todo dia, né? O que eu posso fazer? Né? Então, assim, vamos lá. A curva vermelha aqui é a curva do DI. Então, até onde a vista alcança aqui, que é essa tabela aqui do Copom, né? Você não tem Copom lá para 2028 nem nada, né? Você tem uma repartição aqui. Daqui, mais ou menos daqui para frente, de 2023, por aí para frente, você começa a ter que seguir duas coisas que são parâmetros, que é o chamado juro neutro da economia, que é onde ele não estimula nem restringe o crescimento econômico, tá? Isso tem a ver com o PIB potencial e a capacidade ociosa, né, o hiato do produto, tá? Ele começa a seguir isso e começa a seguir especulações de longo prazo, como por exemplo, especulações fiscais, políticas econômicas para frente. Tá? E no curto prazo aqui, o juro segue as expectativas de curto prazo do Banco Central. Né? Curto prazo pelo seguinte, né? Se você comparar 2028 com 2022, 2022 é curto prazo, 2028 é longo prazo. Tá? Então, assim, essa tabela aqui é a tabela que tem uma boa aderência aqui à linha vermelha, que é a linha do DI. Então, posso dizer para vocês que o mercado está embutindo mais ou menos isso aqui. Tá? 500 bases de incremento esse ano, tá? Mais ou menos isso, fechando o ano a 7,15. Ok? Beleza? Olha só. Isso aqui é uma hipótese, tá, de aderência, que eu criei a curva para aderir à curva do DI futuro. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese, isso aqui não é uma certeza. Tá? Beleza? Então, nessa hipótese aqui, terminaríamos o ano com 7,15. Tá? O IPCA no foco está em 4,72. Tá? Essa curva aqui, dado que nós tivemos no começo do ano juros de 1,90%, 2%, agora estamos com 2,65%, então essa curva aqui chega lá a 7,15%, tá? Chega lá a 7,15 aqui, que é o juro do Copom, mas a curva tem um lagging, a curva de juros tem um lagging, por quê? Porque aquilo ali
é um acumulado do ano. E o acumulado do ano vai contar não só 7,15, mas vai contar 7,15, 6,50, 5,80, entendeu? Isso é uma média. Então, no acumulado do ano, nós vamos chegar com 4,07. Tá? O juro real ainda será negativo. Quando a gente coloca 7,15 o ano de 2002 inteiro, você chega no final do ano de 2022 com um acumulado de 7,12. A inflação do IPCA Focus é 3,50 ainda. Então, nós teríamos um juro real bastante alto aqui. Tá? Então, esse movimento aqui seria para você cobrir as expectativas de 2022. Se em tese cobriria com folga a expectativa de 2022. Essa curva, tá, gente? Eu só estou querendo dizer que isso é uma hipótese, né? A partir de eu forcei a aderência à curva do DI futuro, tá? Então, o que acontece? Essa curva aqui, ela contempla esses aumentos todos aqui e um Selic de 7,15 a partir de dezembro de 2012, está aqui, ó. Essa curva roxa aqui, tá? Ele sobe aqui, são as altas. Como você tem como o DI é uma, pensa em média móvel, gente, como é uma média móvel, até ele chegar no nível de 7,12, ele demora, no acumulado ele vai demorar um caminhão de tempo, tá? Vamos lá. Então, essa curva aqui, que a gente está vendo, essa curva vermelha que é o pré-fixado, tá? Que são os DIs futuros aqui, eles têm esses DIs implícitos para o ano seguinte. A inflação implícita que está no mercado é essa curva marrom aqui. Tá? Então, vocês já podem ver o seguinte, né? Assim, o mercado já está ou tem embutido no seu preço uma inflação bem maior do que está sendo esperada pelo Focus. Tá? Aí você pode interpretar de duas maneiras. Primeiro, que o mercado não espera 3,50, isso é uma hipótese, e a outra hipótese é o mercado estar pagando um prêmio para fazer o hedge contra a inflação, que é o caso aqui de 7,05, tá? A inflação desse ano. Tá? Numa hipótese, o mercado em tese, né, ou os caras que tomam a decisão no mercado são mais malandros que os economistas, ou então os economistas estão dando um cenário ainda, um cenário de aderência à meta de inflação do Banco Central, e na realidade estão esperando outra coisa, ou então isso aqui é um prêmio para não ficar exposto à inflação, como vocês quiserem. Tá? O fato concreto é o seguinte, essa curva longa aqui está abrindo todo dia. Tá? Essa curva aqui do 23 para frente está abrindo todo dia. Quando você pega a curva azul clara, que é a curva do Copom, esse gap aqui vem abrindo todo dia. Tá? Bom, a minha como é que eu vejo isso, né? Eu vejo isso da seguinte maneira. Eu acho que isso aí já é uma antecipação, tá? Justamente porque está no longo prazo, né? Tá principalmente depois de 2022, né? Que tem eleição, né? Já viramos aí qual é o cenário do próximo presidente, tá? Então, o que eu estava falando lá para o Rubem, né? No curto prazo, o mercado tem medo de que o Bolsonaro faça alguma coisa do lado fiscal, né? Gaste dinheiro para se reeleger. E no longo prazo, você pode ter a volta aí de um partido mais progressista e mais ligado às teses que estão se desenvolvendo nos Estados Unidos, né? De gasto direto na economia, com o plano de infraestrutura e outras coisas, com aumento, com elevação de carga tributária nos Estados Unidos. Tá? Então, é o seguinte, o mercado começa a fazer uma aderência, o mercado começa a ficar preocupado com o que aconteceu na Argentina, do Macri perder lá para o candidato lá da Cristina Kirchner, e olhando para os Estados Unidos, vendo políticas mais alinhadas com menos conservadoras e mais progressistas. Tá? Isso combinado com uma necessidade de financiamento gigante que a gente tem, entendeu? Eu acho que está trazendo uma tensão muito grande que está descolando, gente, está descolando desse cenário aqui. Ó.
O que eu botei nessa ordem aqui? Peraí. Deixa eu ver quem mandou aqui. Não, Afonso, olha só. Isso aqui é uma hipótese, tá, Afonso? Gente, o que eu vou tentar fazer na sexta, tá? Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ler o mercado para vocês, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês que todos vocês têm capacidade de entender como é que o mercado, a dinâmica do mercado. É para quando um assessor ligar para vocês entenderem qual é a dinâmica do mercado. O cara vai ligar com um determinado call já pré-definido para te vender um produto. Então, estou tentando ensinar para vocês como é que o mercado age, como é que ele pensa, tá, Afonso? Beleza? Então, isso é uma hipótese, estou fazendo uma leitura do mercado. É óbvio que eu sou uma pessoa, não sou um coletivo, é uma leitura. Tá? Eu decidi fazer isso porque eu não vou, em hipótese nenhuma, farei recomendação, Afonso. Eu quero tentar ensinar vocês a ler o mercado. Vocês é que tem que... Obviamente, vai ter gente aqui que vai discordar de mim. Tá? Por que eu coloquei esses gráficos aqui antes? Porque, em tese, com isso aqui, gente, isso aqui não faz o menor sentido esse cenário aqui de 7,15. Qual o sentido que isso faz? Nenhum, né? Porra, você tá maluco, vai terminar o ano com 7,15, o cara vai subir o juro desse jeito? É isso aí. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que isso aqui, o cenário o cenário econômico continua difuso, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem setores que estão sendo beneficiados, tá? O cenário continua muito difuso, muito preocupante do ponto de vista de quarentena, né? A gente está vendo as pessoas voltarem para casa, a gente está vendo isso, né? Então, isso aqui continua muito incerto, né? A confiança do consumidor desabando. Agora, então o que acontece, gente? Então, por que isso aqui... De onde está vindo essa doideira aqui? O mercado está maluco? Onde está vindo essa doideira? Isso aqui não era para estar nesse preço nem de jeito nenhum, entendeu? Eu estou querendo só dar uma hipótese a vocês, entendeu? Porque nós temos, esse ano, sei lá, 800 bi para colocar de dívida, tá? E você está tendo uma incerteza muito grande com relação a tudo. Tá? Então, isso se reflete na moeda. Isso se reflete, gente, nisso aqui, ó. Isso se reflete na moeda aqui, ó, gente. Essa instabilidade, olha só, por isso que eu falei aqui, ó. Os países que têm maior estabilidade institucional dentro desse grupo aqui, somos nós e a Turquia. Então, assim, o mercado, não é que o mercado esteja certo ou errado, o mercado está preocupado. Isso, obviamente, se reflete nos preços. Entendeu? Tudo faz sentido para mim. Eu quero que faça sentido para vocês, entendeu? Porque eu estou vendo esse cenário aqui, Afonso. Gente, eu estou vendo isso, cara. Também, eu estou em casa. Eu estou que nem vocês na quarentena, entendeu? E, porra, não faz o menor sentido a gente ter uma curva de juros dessa agressiva, desse jeito, com inflações implícitas na faixa de 5% para frente. Entendeu? Esse 5% aqui na frente é isso que eu falo. Ou o mercado não acredita que será 3,5%, já não acredita, ou o mercado está pagando um prêmio quase de 1,5% a um ano para fazer hedge. Entendeu? É um prêmio altíssimo. É um prêmio altíssimo. Você imagina que você vai fazer hedge de um DI mais longo, é 1,5% ao ano, tá? Ao ano. Então, se pega 5 anos, são quanto? São 7,5%. Estou fazendo tudo a matemática linear, tá, Gil? Matemática basezinha, tá? 1,5 vezes 5. Pronto, acabou. É o prêmio que o cara está pagando, 7,5%. A conta não é essa, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, tá? O cara fazer hedge. Tá? É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Vamos para a última aqui. Aquele gráfico de novo que eu mostrei para vocês, né? Bom, vamos lá. O lucro continua subindo aqui, 10.585 pontos aqui, tá? Eu fui pegar minha planilha. Em 31/12, tá? O lucro esperado, olha só, gente, o lucro esperado para o ano
para o ano de 2020 era 8.760. Tá? Então, nós estamos trabalhando com o lucro esperado para esse ano, de 2021, 24% acima do que a gente estava esperando no final de 2019, quando não tinha lockdown, né? Quando a gente estava aqui, ó. Não, perdi. Quando a gente estava aqui, né? Quando a gente estava aqui, né? Quando a gente estava aqui, né? Não, isso aqui é 2011, né? 2019 aqui, ó. A gente estava aqui. 2019, a gente estava aqui. 2019, a gente estava aqui. Tá? Então, assim, eu acho um absurdo achar que a gente vai terminar esse ano com um crescimento de lucro de 24% em relação à expectativa que ele era para o ano de 2020, quando teve a pandemia. Entendeu? Porque o que está acontecendo? Olha só. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a média, que é 12 vezes, tá? E você tem um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, tá? Só para criar um parâmetro, né? Por que isso aqui saiu da média, gente? Isso aqui saiu da média porque você teve né? Isso aqui também a taxa de crescimento do lucro esperado desabou, né? Caiu 50% aqui, de 9.800 para 5.000, né? E os preços não caíram proporcionalmente. Isso aqui dá ideia para vocês da maluquice que foi quem comprou a bolsa a 70 mil pontos. Tá? Quero avisar vocês o seguinte, quem comprou a bolsa a 70 mil pontos está ganhando dinheiro, deu sorte. O cara não é gênio, não. Tá? Porque olha aqui, ó, você pega aqui 5 mil pontos multiplicado por 10 dá bolsa de 50 mil, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, a conta é essa mesmo burra, tá? 10 vezes 5 mil pontos aqui. Queda de, bota aí, Gil, você que sabe aí, 8.700 para 5 mil, é a queda que teve, sei lá, de quase 40% no lucro, esperado, né? Multiplicado por 10 dá 50 mil, tá? Então, assim, deram sorte. Negócio de compra na queda, isso aí, entendeu? Tudo depende. Por que veio para cá também? Porque ninguém sabia qual seria o lucro esperado, ninguém sabia como é que ia ser, a pandemia, fechamento e tal, não sei o quê. Então, você teve essa, né? Começou a reabrir, as empresas começaram a funcionar e você teve essa trajetória toda aqui. Tá? Aí você teve o pico do índice aqui, que deve ter sido aqui em janeiro, que você está tradando um múltiplo de 14, que essa aqui é esse lado aqui, essa ordenada, né? Aqui, esse lado aqui do gráfico. Eixo. Eixo, E aí, o que está acontecendo? O índice, olha só a desconfiança do mercado, né? O lucro esperado que vem do sell side, gente, isso aí é coleta do sell side. Tá? Isso é a expectativa dos analistas de sell side. O lucro continua subindo e o PI caindo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, o número da bolsa está parado, tá? E o lucro esperado está subindo. Então, a razão cai. O numerador está parado e o denominador está subindo, a razão cai. Aí o que acontece? Ontem eu ouvi que o cara está achando que a bolsa está baratíssima, porque o CPI está em 10 vezes. Tá? Porque a média é 12, bateu 14 em janeiro, né? Então o cara argumentou comigo o seguinte: na hora que isso aqui, que esse cenário aqui se estabilizar, né? Quer dizer, que o Banco Central pare de subir o juro, por quê? Porque olha só como é a doideira do mercado. Então o cara acha, tá, que essa aqui é a realidade econômica, tá? Que essa aqui é a realidade econômica, tá? Né? Que ela vai se impor ao longo do tempo, vai fazer com que essa curva aqui de alta de juro pare, porque o Banco Central não vai conseguir mais subir o juro por causa da queda da atividade econômica. E o cara acha que aquele crescimento de juro vai ser realidade apesar disso. Olha só a doideira que é esse mercado. O cara acha que isso aqui, gente, é taxa de crescimento. Então, a massa de lucros é maior do que aquela anterior.
Então, o cara acha que a realidade econômica se imporá a ponto do Banco Central não ter que subir o juro porque não tem atividade para isso, mas ele continua achando que a taxa de crescimento de lucro será enorme. A massa de lucros são esses 10 mil pontos aqui, lucro por ação somado, né? Isso aqui é o lucro por ação somado das empresas que compõem o índice Bovespa, né? Que essa massa de resultado aqui será 25% maior do que o esperado em dezembro de 2012, antes da pandemia. Que, para mim, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Lobo, só para confirmar, né, a expectativa de 2019 não precificava a possibilidade de pandemia, certo? Não, isso aqui era exatamente. Já tinha notícia do vírus, mas assim, pandemia mundial, esse tipo de coisa, nem sonhava, né? Era isso mesmo. Exatamente. Você olha para frente, você imagina que em 31 de dezembro, a expectativa de lucros, né, o número índice, né, que é o somatório do lucro por ação das empresas do índice, que é esse 8 mil aí, 7 mil, 10 mil, eu esperava que fosse 7.600. Hoje, esse mesmo somatório está em 10.500. Então, é só para vocês entenderem o seguinte, o cara pode ligar para vocês e dizer o seguinte, olha só, não, o PI da Bolsa está barato, é 10 vezes. Não, tá beleza, mas qual é a taxa de crescimento de lucro? Qual é o denominador? Tá crescendo quanto? Na minha opinião, gente, o que está acontecendo com esse PI é uma antecipação desse cenário econômico aqui. Entendeu? E o PI está andando, está caindo porque o mercado já não confia, ou a mesma coisa, que é aqui, ó. Meleca, sempre eu erro aqui. Como eu expliquei para vocês aqui, é o seguinte, ou os institucionais, os bancos, não estão confiando que é 3,5, acham que é mais para isso aqui, ou o cara está aceitando pagar um prêmio, tá, sobre isso aqui para fazer o hedge. Não é isso? É o mesmo conceito aqui. O institucional não está acreditando, não é no índice a 112 mil, não. Ele não está acreditando nessa taxa de crescimento de lucro aqui, que resulta num PI de 10. Então, para ele, não é uma questão da bolsa estar barata ou estar cara. Ele está olhando para a taxa de crescimento de lucros. Tá? Olha só. Coloquei isso aqui de propósito. Tá? Também, mesma coisa. Tá? Isso aqui está atrasado. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu fazia no passado. Mas, assim, os grandes grupos... Né? Espera aí, Afonso, agora você que é contra. Ah, garoto. Vamos lá. Esses grandes grupos aqui estão mais ou menos iguais. Tá? Então, aquilo que o Campani falou, você tem aqui. Os bancos são mais ou menos 20%. Petrobras aqui, você tem Petro 3 e Petro 4, são 12%. E você tem mineração aqui, isso aqui é Vale, tá? Isso aqui é Vale, tá? Esse consumo cíclico aqui, isso aqui é a galera que vem ganhando peso no índice, que vem aumentando a liquidez, o market cap, que é como o Campani falou, que é Magazine Luiza e Companhia Limitada, tá? E esse outro serviços financeiros aqui é B3, tá? Beleza? Então, 32 com 25 dá 57, né? Então, esse grupo aqui é 57% do índice. Tudo bem, vamos lá. Será que o banco vai crescer o lucro dele 24%? Não sei. Petrobras é capaz. A Vale também. Esse pessoal aqui do e-commerce não cresce porque não dá lucro. Tá? E... Peraí, o que eu fiz aqui, gente? Ah, tá aqui. Não, peraí. E a B3, pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha só, gente. Essa galera aqui, ó, vai crescer o lucro? E o resto? Os outros 43% do índice. Vocês imaginam que, na média, né, que essa galera aqui puxa para baixo, você imagina que o Petróleo vai ter que crescer o índice 40%, vai ter que crescer o lucro 35%, Vale também, para poder puxar aquela média com crescimento de 24%. Entendeu? Então é o seguinte, se você não está tendo expansão de crédito, tá? Não é mais uma questão de você não ter a questão da inadimplência, mas como é que você vai fazer para crescer 30% do lucro do banco? Sobre 2019, tá, gente? Sem pandemia, tá?
Entendeu? Então, assim, gente, assim, eu só queria fechar com isso aqui. Tentei mostrar para você o seguinte, né? Vamos lá, rapidamente aqui, eu tentar dar uma de Marcelo, né? Vai ser difícil, né? Assim, eu olho o pacotão todo aqui porque eu tenho que entender que o juro lá fora, ele fez o seu pico e está voltando porque, apesar do plano de infraestrutura do Biden, a Yellen está dizendo que vai aumentar imposto, tá? Aí você entende porque ela disse que vai aumentar imposto, por que você teve aqui as empresas de tecnologia caindo, né? O movimento da empresa de tecnologia caindo, porque hoje são as maiores, né? Os maiores lucros são de quem? De Apple, de Amazon, de tudo e tal. Então você vê esse setor caindo, tá? Que não fazia sentido. Aumentando imposto, você tem também um efeito negativo nas commodities. Tá? Esse índice é o índice da Bloomberg de commodities. Também tem um efeito negativo, porque você tira a renda. Né? Qual é o problema do plano de infraestrutura? Aumentar imposto para isso. Você coleta imposto de todo mundo e que nem a gente já viu aqui no segundo mandato da Dilma, você direciona esse imposto coletado para alguns setores ou algumas indústrias pré-definidas. Tá? Então, na realidade, o que eles argumentam que é um processo de desconcentração de renda é um processo de concentração de renda. Tá? E sempre na parte de construção civil para ter um efeito multiplicador de emprego maior. Tá? Assim, eu acompanho isso tudo aqui para ver os movimentos grandes, entendeu? Para ver os efeitos. Depois eu vou para ver, eu vou sempre para olhar o que aquele efeito tem naquele mercado, tá? Aí eu passei isso aqui para poder fechar com o DI e com a bolsa, entendeu? Tá? Isso aqui todos esses gráficos estão lá no grupo de bolsa, tá, gente? Se vocês voltarem atrás, entrarem lá, clicarem lá nas mídias, você vai encontrar todos esses gráficos lá. Isso vem sendo debatido lá. Para quê? Para discutir o cenário aqui do Banco Central, tá? Para depois discutir esse PI da Bolsa aqui. Tá? Beleza? Olha só, eu sexta-feira pretendo fazer isso aqui com vocês. A ideia é ser um bate-papo, entendeu? Eu vou tentando explicar para vocês como funciona, quais são os inputs que fazem determinado ativo andar para um lado ou para o outro e a correlação que eles têm. Tá? Porque, Gil, você estava aí quando eu falei do risco descorrelacionado? O que acontece é o seguinte, você vai lá na bolsa, você consegue, pela diversificação, você elimina o risco correlacionado, não é isso? Pela diversificação. Só que tem a parte do risco descorrelacionado que você não consegue limitar, você não consegue reduzir o risco, porque é o risco do mercado, concorda? É o risco da bolsa em si. Tá? O risco Sim. Então, o que acontece? Você vai Risco para... sistêmico. Risco sistêmico, exatamente. Aí você vai para quê? Você vai para um outro ativo que tem uma correlação inversa do dele, para fazer o hedge do risco sistêmico. Então, quando eu boto a primeira página lá, eu fico tentando olhar para entender a correlação do risco sistêmico. Obviamente, para mim, é muito simples. Eu já tenho uma bagagem muito grande, então eu sei onde é que normalmente as coisas, uma coisa impacta na outra. Tá? Mas eu olho um grossão assim, tá? Depois eu abro para procurar alguma coisa naquele mercado, entendeu? Em comparação aos pares, basicamente isso, que seja bolsa, moeda, juro, olho em comparação aos pares para ver o que está acontecendo, tá? Obviamente, depois disso, eu tenho que olhar o cenário macro para entender se aquela correlação, se aquele movimento tem algum sentido ou não tem. Tá? Né? Bom, aí eu... Pois é, mas fazer isso é difícil, cara. Não, então, Gil, mas... Você tem essa fluidez, assim, né? Mas, Gil, de experiência e tal. O objetivo é passar isso para vocês, entendeu? Então, se vocês não me perguntarem,
Por isso que eu não quero dar aula, isso é um bate-papo. Entendeu? Se não tiver, eu já tenho isso na cabeça, que eu já faço naturalmente. Porra, mas a minha preocupação é o seguinte, olha só, Gil, quando um cara te ligar, chamando você para comprar bolsa, porque o PORPI da bolsa, o preço-lucro da bolsa está baixo, entendeu? Eu quero que você lembre de mim. Porque você tem que fazer sempre pergunta, bom, mas está baixo por causa de quê? Está baixo porque o denominador está crescendo uma taxa enorme, que é o lucro esperado. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse gráfico do PI versus aí o lucro esperado, essas informações você consegue onde? Cara, isso aqui quem me passa é o Pedro, tá, lá da Ativa, esse gráfico é dele, porque a gente usava isso no call Tá. assessores da Ativa. Tá? Uhum. Isso aí, o que Entendi. acontece? Existem alguns desses provedores de informação, tá? Consolidam, né? Fazem pesquisa com os analistas, tá? Sobre o lucro esperado de cada empresa, tá, Gil? E aí depois consolidam isso no índice, entendeu? Tá? Isso é o lucro por ação. Entendi. Cada ação ela tem uma, como o Campani falou, né? Ela tem uma quantidade teórica, tá? Que multiplicado pelo preço vai dar o peso dela no índice como um todo, tá, gente? Beleza? Essa quantidade teórica. Fala. Eles pegam essa estimativa de todas as empresas que compõem o índice da bolsa, que é isso? Isso, exatamente. Se você pegar o lucro por ação esperado, Cícero, tá? Que isso também tem outros provedores que fazem isso, tá? Se pegar o lucro por ação economática, outros provedores que fazem isso, tá? Porque isso é através de pesquisa, você coleta lá, você pega a projeção do lucro por ação do ano para determinadas casas, normalmente buy side, tá? Beleza? Normalmente sell side. Os assets não passam isso, isso é informação estratégica, tá? Então, o cara ele faz essa coleta, depois ele multiplica pela quantidade teórica do índice de cada ação e ele tem esse consolidado, tá, Cícero? Tá? Perfeito. Beleza? Então, o segredo aqui do caminho das pedras de hoje é fazer as comparações com aquilo que é comparado de fato, não ficar comparando banana com laranja, né? Para você não se perder na trilha, né? Exatamente. Entendeu? Esse PI está caindo por causa dessa trajetória fortíssima aqui do lucro esperado. Agora vocês vão virar para mim e falar o seguinte, não, pô, pode ser que, né? Qual é o problema do lucro trimestral, né? O lucro trimestral é a fotografia daquele trimestre. Então, vamos lá, vamos voltar. Segundo trimestre, que foi o começo da pandemia, você tem que cortar, concorda? Terceiro trimestre foi mais ou menos. Aí o quarto trimestre é um trimestre de retomada. Cara, agora achar que para frente você vai crescer como você cresceu no quarto trimestre também, na boa, vamos, né? Vamos esperar para ver, né? Porque o que a gente está vendo aqui em relação ao quarto trimestre, né? Nós que estamos aqui, novembro de 2020, a gente já está com o índice consumidor caindo de novo, a gente já está com tudo mudando, tudo voltando ao cenário muito mais parecido que foi o terceiro tri, concorda? Do que o que foi o quarto tri do ano passado. Entendeu? Então, a minha opinião é o seguinte, o que o seu site está fazendo? O seu site está pegando e está anualizando, de alguma forma, a taxa de crescimento do quarto tri. Eles também são ajudados pela empresa, que quando você liga para a empresa dá os melhores números, né, cara? Ela quer que o preço da ação suba, né? Entendeu? Então, assim, o objetivo é tentar explicar para vocês, mercado. Gil, olha só, eu estou querendo dizer o seguinte, essa estrutura aqui, essa estrutura que eu fiz, é a estrutura que eu vou fazer toda sexta-feira. Vamos olhar o mercado como um todo, entendeu? Vamos olhar os mercados que aconteceram separadamente, entendeu? Ah, fala aí, Afonso. Não sai disso, não. Não, é só para ver se eu interpretei correto o que você falou aí, porque e é uma coisa meio sem sentido, né? Porque volta lá naquele slide que tem o curva do PI, por favor. Então, assim, estava analisando aqui rapidamente o gráfico, né? Você vê que assim, a curva pré-pandemia, ela é bem suave, né? E num cenário de contração
Peraí, gente, pelo amor de Deus. Num cenário de contração econômica que a gente está vivendo agora, né, que eu estou entendendo com as taxas do juro tendendo a aumentar, o cara aumentou a previsão de lucro, mas botando numa angulação, né, ou seja, a derivada disso aí, Isso. muito maior do que o histórico. Então, assim, não faz sentido nenhum isso aí. Exatamente, é o que eu acho. E ainda vou te dizer uma coisa aqui. Olha só. Meleca. Aí, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. É o seguinte, isso aqui eu já tinha feito quando começou a pandemia, tá? É o seguinte, preste atenção aqui, ó. Você pega aqui, desde setembro de 2019, quando começou a cair o juro mesmo, tá? Não, o juro começou a cair no começo de 19, não foi? É. Aí você vê aqui, Afonso, o seguinte, que o lucro esperado está praticamente estável. Exato, não teve elevação. Não, e a Bolsa está subindo, porque o PI está subindo, Afonso. Por que o PI está subindo? O PI está subindo porque o juro está caindo. Sim, ou seja, em função do juro caindo, está fazendo com que o preço da ação aumente. Não, exatamente. O numerador está aumentando, é isso? Exatamente, o numerador está aumentando. O índice está subindo. Por quê? Porque, em tese, vamos fazer uma coisa aqui, que não, o Bruno está aí, é o cara melhor do que eu para isso, mas para ficar bem simples, né? Imagina o seguinte, que você, com 2% de custo-oportunidade, você pode comprar, você pode ter um retorno sobre o capital mais longo, né? Então, você aceita um PI maior também, entendeu, Afonso? Um raciocínio muito básico, não é só isso, mas assim, vocês entenderem, né? Quanto menor o custo capital é zero, você pode pagar 20, 30 de PI, por quê? Porque o que você está comprando é a taxa de crescimento daquela empresa. E você tem mais tempo também para esperar essa empresa crescer, para retornar o teu capital. Então, olha aqui, ó, maio de 2015, olha só, o lucro está parado. Se você fizer aqui, Afonso, fizer a taxa de crescimento nos 12 meses, você não tem crescimento aqui, ó, no ano de 2019 inteiro. A Bolsa sobe para cacete. Por quê? Porque o PI sai de 10 para 14. É chamada expansão de múltiplos. Tá? A gente está tendo um período aqui de contração de múltiplos. Tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, olha só. Com certeza, Zé. É isso que eu vou tentar fazer na sexta-feira, entendeu? Para que... Rubão, tu conseguiu entender alguma coisa, Rubão? Você é um parâmetro para mim, tu entendeu? Eu não sei se ele está aí. Ô, cara, tô sim. Eu tive só que dar uma saída aqui, mas até agora sim. Só que eu entendo o seguinte, também, Zé. Quando os juros estão baixos, a tendência de captação das empresas em geral é reduzir também o custo do capital de terceiros, entendeu? Claro. E aí é o seguinte, o que vai influenciando essas curvas aí, né? E aí, assim, com a tendência de alta, muita gente já começa a pensar nesse aspecto aí, por isso... Claro. Você já está... Exatamente, a contração de músculo já é também consequência dessa alta de juros. O que eu acho é o seguinte, Rubem, o que está acontecendo é o seguinte, essa alta de juros, tá, não está tendo impacto sobre a taxa de crescimento de lucro, não sobre o PI, entendeu? Sim. Se ela não tem esse impacto sobre a taxa de crescimento do lucro, é porque alguém está fazendo a taxa de crescimento do lucro errado, né? Uhum. Deixa eu, antes de parar para gravar, eu queria falar uma coisa para vocês que eu estava falando antes com o Bruno e com o Rubem, né? Uma coisa que o Fábio Abraão falou é o crowding out do setor público sobre o setor privado, né? O que é isso? Vamos lá, né? Vamos supor, né? Que vale o governo se financiar aqui dentro, que vale a dívida bruta, tá? Beleza? Então, por exemplo, a gente tinha, sei lá, 70% do PIB de dívida bruta, tá? Nós vamos, ano que vem, eu acho que termina esse ano com 100%. Tá? Então, você imagina que você adicionou 30% do PIB de alguém entrando para captar. Tá bom? Vamos fazer uma conta aqui também, por hipótese, grande número. Né? Você tem o market cap
das empresas, da Bolsa, né, como um todo, acho que eram 50%, vou botar aí 40% do PIB. Tá? Eu acho que era isso, me lembro. Da última vez que eu vi era isso. E vamos para o EV? Vamos imaginar que todas as empresas tenham 6,5, né? No agregado, seja 6,5. Debt equity seja 6,5. Então, você tem um EV de 80% do PIB, né? Então, você tem 40% de dívida do setor corporativo, né? Do PIB, né? Aí você pega e adiciona um cara, num ano, 30% do PIB de captação. Olha o que você faz em cima desses 40% aqui da dívida do setor privado. Isso é um crowding out. Você crowding out, está jogando para fora. Está entendendo que eu falei ontem que está todo mundo correndo para fazer levantar dinheiro, Regiane? Lembra disso? Isso aqui, olha só, gente, é só para você entender o seguinte: o governo vai levantar, sei lá, 30% do PIB de dívida num ano, em 18 meses. Entendeu? A poupança continua mesmo. Você vai ter um cara que vai entrar com uma massa de captação quase do tamanho de toda a dívida corporativa. Em hipótese, tá? Estou fazendo hipótese aqui. É o que o Rubem falou, não tem como você ir, gente. Existe um debate ele foi diminuído agora por causa do agravamento da pandemia, mas que está no ar ainda, né? Que talvez um dos efeitos assim, para aumentar a captação do governo vai ser talvez a tributação dos grandes lucros, né? Entendeu? Isso aí, assim, isso ninguém está falando porque a prioridade é o combate à pandemia. Mas vai faltar recurso lá na frente, entendeu? Então, assim, isso... E essa discussão afeta diretamente tudo isso aí que você está falando. Exatamente, mas afeta... Aí o que acontece, Rubem? Mas também aqueles gráficos lá de consumo, né, desabam, né, cara? Que é a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos. Os juros pararam de subir nos Estados Unidos por duas razões. Primeiro que essa semana, né, o Powell falou na comissão, depois a Yellen falou, a comissão de finanças lá, acho que é da Câmara do Senado, não me lembro, dos Estados Unidos. Um disse que vai fazer o tal do twist, deu a entender que vai fazer o tal do twist. O que é o twist? O cara vai lá e compra a curva longa para achatar mesmo a curva longa. Tá? Isso é uma coisa, forçado. E a outra coisa é a nossa querida Yellen, que para mim tinha que estar internada no asilo, Gagá, dizendo que vai aumentar lá a tributação, né? Vai retornar uma parte do alívio que o Trump deu lá em 2017, entendeu? Então, assim, parou de subir os juros, só que você teve um efeito direto, por exemplo, no setor de tecnologia nos Estados Unidos, na Bolsa, entendeu? Que foi um setor que foi beneficiado, é um setor grande gerador de lucro. Você tem que ajustar o preço, aquela história. No valuation, você tem que tirar lá o imposto, né? Você não pega não é o... Como é que é? EBIT menos a carga tributária, no valuation tirou o valor da empresa. Menos 1 vezes 1 menos a carga tributária. Se aumenta a carga tributária, o valuation cai no fluxo de caixa. Né? Entendeu? Então, Rubem, olha só. O nego acha que tem mistério. Você imagina o seguinte, se você somar nessa hipótese que eu fiz aqui, que eu não tenho certeza dos números, você tinha uma dívida bruta do Estado de 110%, tá? De 70%, mais uma dívida corporativa, sei lá, de 40% do PIB. Então, você tinha 110% de dívida corporativa e governo. Não estou nem falando das pessoas, tá, Rubem? Estou falando só disso. Aí, de repente, você adiciona mais 30%, você vai para 140%. Só que o nego vai continuar disputando a mesma quantidade de dinheiro. Aí você vai dizer para mim o seguinte, para aliviar isso, eu vou tirar a renda, eu vou tirar a poupança. Você está dizendo o seguinte, para o governo não precisar concorrer no mercado, né, eu vou pegar uma parte da renda disponível que está financiando o próprio, né, que financia a própria dívida e vou me apropriar dela. Então, eu tiro o setor público de concorrer com isso, sem dúvida nenhuma, só que eu deixo o setor privado com menos renda disponível para financiar ele, Rubem. Na prática, é isso mesmo.
O nego acha que tem, o nego acha que, porra, que dá para inventar a roda. O que eu vou fazer? Bom, Afonso, vamos sair também, Afonso. Olha só. Gente, muito obrigado, são 7h48, 8h42. Desculpem aí, vou parar de gravar. Bom debate, Zé.